Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está em campo e nosso primeiro lance sempre é agradecer a sua sintonia. Eu vou dar um break aqui e pedir para que o nosso diretor de TV role o nosso clipe de abertura, que vai dizer bastante sobre o nosso convidado de hoje. Pelas moças bonitas eu vou torcer, eu vou. Pelas moças bonitas eu vou torcer, eu vou. Eu vou torcer pela paz, pela alegria, pelo amor. Pelas moças bonitas eu vou torcer, eu vou. Pelas moças bonitas eu vou torcer, eu vou. Pelas coisas úteis que se pode comprar com 10 cruzeiros. Pelo bem-estar, pela compreensão. É isso, vocês viram que tocaram a bola pra gente, a gente não estava nem esperando. Eu, pelo menos, estava aqui meio desavisado. E aí, a gente ouviu aí sobre a voz aveludada do Jorge Ben, a música Eu Vou Torcer, que é praticamente o nosso hino quando o assunto é a seleção brasileira de futebol feminino, que a gente viu aí em alguns de seus grandes momentos. Seleção que se prepara para o Mundial do Canadá e que atualmente é comandada pelo experiente treinador Oswaldo Alvarez, o Vadão, nosso convidado de hoje. Esse meio de semana tem grandes jogos, portanto, se há alguém aí na sua casa flertando com o controle remoto, tentando levá-lo a outros destinos televisivos, diga que hoje não dá jeito. Temos muito o que conversar, amanhã tem Atlético Mineiro e Inter, São Paulo e Cruzeiro, Guarani e Corinthians, e a Libertadores aí exercendo todo o seu poder de sedução. Falaremos também sobre a seleção brasileira masculina que acaba de ser convocada para a Copa América pelo técnico Dunga. O que será que nos aguarda, hein? Bom, já já você ficará sabendo o que os nossos comentaristas acharam da convocação. Eles que, claro, estão aqui ao meu lado, o craque Roberto Rivelino e os jornalistas Vitor Birner e Celso Unzelt. Muito boa noite a todos. Vadão, obrigado mais uma vez. Vou começar te perguntando o seguinte: o que é mais importante que as pessoas saibam sobre a nossa seleção feminina de futebol, Vadão? Bom, boa noite. É muito importante que as pessoas saibam o seguinte: o futebol brasileiro feminino, ele vai com muita dificuldade, com extrema dificuldade. Nós não temos nenhum trabalho na nossa base, na estrutura, para que a gente consiga um número maior de atletas para amanhã a seleção brasileira selecionar e tendo opções maiores. Então, todas as meninas que estão conosco agora na seleção permanente são meninas que vão procurar dar o máximo, porque nós também não temos nenhum campeonato no Brasil que seja competitivo a ponto de a gente poder ir tranquilo disputar um campeonato mundial tão importante como é. Então, nós estamos tentando equilibrar em todos os sentidos, no plano tático, no plano técnico, no plano físico e até no plano psicológico, para que a gente possa encontrar realmente condições para brigar de igual a igual com as grandes potências do futebol feminino. Marco Paulo Del Nero fez alguma promessa, tratou do assunto, ou ele simplesmente foi menosprezado nesses primeiros dias de gestão do novo presidente da CBF? Não, o que é mais importante a gente salientar aqui é que as pessoas relacionam muito o futebol feminino com a CBF. A CBF, na verdade, ela dá todas as condições para nós. Nós não temos que nos queixar. Nós solicitamos a seleção permanente, onde a CBF faz um grande investimento, pagando salário, pagando hospedagem, pagando, enfim, como se fosse um clube de futebol normal. E a CBF nos atendeu. Então, nós temos todas as condições dentro da CBF. O grande problema do futebol feminino não está na CBF. Está no processo que leva as atletas a serem selecionadas até chegar na CBF, né, até chegar à seleção brasileira. Então, por exemplo, nós temos... a França, por exemplo, tem, neste momento, da sub-6 e sub-8, 100 mil crianças jogando futebol feminino. Tem uma estrutura para isso. É estrutura. Mas a estrutura também não é uma prática que diz respeito à CBF, não é a estrutura dos clubes, mas a estrutura do futebol feminino, competições... Sim, sim. Mas nós não podemos pegar a CBF e responsabilizar ela por uma coisa que também é social, que tem que ter um envolvimento social. Então, as prefeituras têm que... Por que tem 200 escolinhas numa cidade de masculino e não tem nenhuma de feminino? Tem envolvimento com escola aí, talvez? Com escola, com universidade. Tem que ter um plano de governo, um plano social. Fica muito cômodo transferir para a CBF uma responsabilidade que é de todos nós. Mas, assim, como a CBF ganha fortunas com a seleção brasileira masculina e é uma entidade privada que ganhou de graça o direito de administrar o futebol quando...
não foi mais de posse, vamos dizer assim, da CBD, ela deveria ter a obrigação de pegar parte do seu lucro milionário e investir no futebol brasileiro. Não só no futebol masculino, onde ela fica devendo muito investimento, principalmente nas equipes menores, né, nos 99% de jogadores que não conseguem viver realmente bem do futebol, como deveria investir no futebol feminino. E o mesmo vale para as federações estaduais que têm lucro. A Federação Paulista vai ter um lucro enorme. A Federação Carioca a gente viu aí, lucrando muito mais do que os clubes. Esse dinheiro tem que ser reinvestido e no futebol feminino também, organizando campeonatos. Não, eu concordo, mas veja bem, você está me perguntando agora, eu entrei agora nessa gestão, que era o final do presidente Marinho com a entrada do Marco Polo. Eles estão tomando todas as providências em relação a melhorar o futebol feminino. Nós temos hoje o Campeonato Brasileiro, que melhorou muito o nível, né? Nós temos a seleção permanente, que é um grande investimento da CBF. Não existia anteriormente, lá atrás, não existia sub-15 nem sub-17. E nós temos hoje seleção brasileira sub-15, sub-17, sub-20 e temos a principal. Então, agora, com esse incentivo da FIFA e até uma cobrança da FIFA em desenvolver melhor a modalidade, está se tomando providências. Todos esses centros de treinamentos que serão criados aí no Brasil... Vão contemplar também o futebol? Também o feminino vai ter a sua parcela aí para poder ser desenvolvido. Então, nós estamos muito carentes nesse sentido. Agora, isso tem que ter, por exemplo, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, enfim, se joga nas escolas. Então, uma criança de 6 anos de idade, ela não passa pelo preconceito, daquele preconceito machista que dizendo, não, futebol é para homem. Né? Você quebra isso a partir do momento que você joga com 6 anos de idade, que não existe ali, não existe... nenhuma opção sexual na cabeça de ninguém, né? Para se falar toda hora nesse preconceito que ainda nós temos muito no Brasil, né? E isso é quebrado em outros países como? Se jogando mais cedo, onde ninguém fala nisso, é apenas uma criança desenvolver uma modalidade. E de uma certa forma, infelizmente, a gente já tem o futebol masculino, os clubes já quebrados, com as dívidas e mais dívidas. Como é que vai assumir os clubes, vai começar a trabalhar ou investir no futebol feminino? Infelizmente, eu vejo a coisa até difícil, até complicada. Pode acontecer, como vem acontecendo, mas é muito lentamente. Como você falou, da dificuldade que vai ter. E qual é a projeção que a gente espera dessa seleção no Mundial? Vai lutar por título? Tem condição de lutar por título? Agora, tem condição? Não, nós temos condições. Nós temos assim, nós temos que saber se posicionar bem. Nós não somos mais a primeira, a segunda do ranking, nós somos o 7º do ranking. Né? Agora, com a seleção permanente, a gente equilibrando a parte física, que é fundamental, a parte tática, tendo mais entrosado, as meninas mais juntas, mais conscientizadas, nós temos grandes chances de poder brigar. E acho que uma coisa que é bacana da gente falar também é que acho que fez com que a seleção, embora talvez não tenha assim, as pessoas não acompanham com a mesma vontade que acompanha a seleção masculina. Sim. Muitas vezes um time de futebol feminino joga para um estádio vazio, mas acho que as pessoas aprenderam a respeitar a seleção feminina justamente por ela ter conseguido superar toda essa pobreza de incentivo para a gente conseguir coisas o ano passado inacreditáveis para quem não tem o mínimo. Está em 2 finais olímpicas. Você veja só, toda a mídia, todo o empenho, né, que se tem agora para a Copa América do masculino, né, que está se discutindo convocações, enfim. Nós fomos no ano passado participar da Copa América e dava vaga para o Mundial e para o PAN. E nos falou, o Brasil fez uma campanha extraordinária lá, foi campeão disparado, melhor ataque, melhor em tudo. E não passou um jogo direto. E a Colômbia passou, e o Equador passou. Quer dizer, difícil. São países na nossa frente nesse sentido. Agora, você que já treinou futebol, claro, masculino, o que é mais fácil treinar, o masculino ou o feminino? Não, o masculino é mais fácil exatamente por tudo isso que nós estamos conversando. Porque essas meninas, elas não têm, por exemplo, o masculino, ela tem dente de leite, aí vem infantil, juvenil, até chegar no profissional. As meninas não têm, então elas começam a ter orientação muito mais tarde do que o masculino. Então, coisas assim básicas que você já não... Por exemplo, eu estava na Ponte Preta antes de estar na seleção. Então, lá, as coisas básicas assim, você não precisa mais falar. Você tinha muito, né? Hoje no feminino, não. Você ainda tem que trabalhar coisas básicas. Que tipo de coisa básica, Vadão? Por exemplo, você vai mudar um sistema tático, você tem que explicar muito bem aquilo, você tem que treinar muito bem, você tem que detalhar, você tem que fazer treinos educativos para chegar no finalmente, você está entendendo? Porque elas não estão acostumadas. Elas não estão acostumadas com tanta orientação. Elas começaram a ter orientação praticamente na fase adulta. Pra você ter uma ideia, eu conversava com o Vadão antes de começar o programa, que ele está contando o seguinte, muitas vezes, como foi o caso, se não me engano, você falou da Marta...
mencionou uma menina que ela achava que era um grande talento. A menina não está em lugar nenhum, aí o que eles têm que fazer? Ter na base, convoca a menina para poder acompanhar de perto, porque você não tem como fazer isso, porque ela não está em nenhum time, entendeu? Alguém viu jogando. Nós temos uma menina amador que foi convocada agora para a seleção sub-15, ela de Rondonópolis. E até a pessoa que toma conta dela veio me procurar para saber uma orientação, o que faria com essa menina, porque ela é da seleção brasileira e não tem time para jogar. E ela treina na escolinha desse rapaz, do masculino. E ela é de Rondonópolis. Rondonópolis não tem campeonato feminino, não tem time feminino. Joga com os meninos. Ela joga com os meninos, só que nós, como recebemos as informações e mandamos, na época, a nossa técnica dessa idade era a Emily, que está no São José hoje, a Emily foi, gostou, a gente convocou. Então essa menina é convocada sem jogar em lugar nenhum, sem jogar em clube nenhum. Só uma curiosidade, quando você falou, vocês foram jogar a Copa América, qual é o padrão de hotel que, para fazer uma comparação com a masculina, em que as meninas se hospedam? Tem nutricionista? Não, tem exame para tirar ácido láctico depois para ver se precisa dar um pouco mais de descanso, forçar o treino aqui? Não, exame de fibra muscular, tem essa estrutura? Tudo que depende da CBF nós temos. Então, por exemplo, hotéis. Os hotéis são os melhores. Óbvio que você tem que respeitar os hotéis que a Conmebol vai te oferecer. Ó, tem esse e esse, você escolhe. Né? Existe um critério assim. Como nós vamos para o Canadá, existem os hotéis que a FIFA contrata e que você vai escolher aquele hotel que você, dependendo da cidade que você vai ficar. Então, agora, tudo que depende da CBF, em condições, nós temos. Nós temos fisiologista, temos nutricionista, temos psicólogo, temos tudo. Entendeu? A CBF nos atendeu em todos os sentidos. Quando a gente está na granja, a gente tem o mesmo tratamento que tem o masculino. Isso melhorou muito, né, Vadão? Melhorou. As meninas reclamavam nas primeiras competições internacionais que elas não tinham camisas apropriadas. Elas jogavam com as camisas tamanho pequeno do time masculino. Hoje não, hoje essa estrutura... Hoje, inclusive, chegou lá a uniforme que será usado agora no Mundial, agasalho, bermuda, enfim, todo, né? Porque você tem a roupa para treinar, você tem a roupa para ficar no hotel, você tem o tênis certo para treinar, o tênis que é para ficar no hotel, para viajar. Então, agora chegou o novo manequim das meninas, né? E está muito bonito. Tá muito bonito. Talentos individuais, porque para o grande público, seleção brasileira feminina é só Marta. O que o pessoal vai ver além da Marta? Não, nós temos algumas jogadoras, até o reverendo me perguntava, que jogadoras que ainda são jogadoras bem conhecidas, como a Cristiane, né, que fez parte aí. Nós temos a Rosana, que fez parte aí. Velha Formiga, né? E de nova leva. A Formiga, que eu sempre falo, eles perguntam, e a Formiga? Eu falo, não, essa aí é de outro planeta, nem comenta. A Formiga não conta. Não conta. A Formiga não conta. São 20 anos de seleção, 37 anos e tem o vigor de uma garota, né, de uma jovem. Nós temos a Suntac, que é a goleira que também é experiente. Então, nós temos Maurine, vários jogadores ainda experientes. Nós temos duas jogadoras bem novas, que é a goleira, a Letícia, que faz parte do grupo, que é da Sub-20, e uma menina que nos chama muita atenção, que é a Andressinha, que é uma jogadora organizadora, até o Ribeirinho estava me perguntando quem que estava surgindo. Essa menina é uma menina que provavelmente é uma menina muito talentosa e que vai ter um futuro grande na seleção brasileira, já faz parte do nosso grupo e obviamente que vai fazer parte do grupo também que vai viajar para o Canadá. Ô, Vadão, eu vou fazer você falar da seleção masculina também, que a gente vai falar. Vou só citar algumas pessoas. Bom, tem gente aqui falando o seguinte, o Dalton Arruda, treinadores como o Vadão, Luiz Carlos Ferreira, Luiz Carlos Martins, nunca tiveram destaque nacional por culpa de vocês da imprensa. O que o Dalton está querendo dizer exatamente com isso, eu não sei. Mas o Márcio Assunção falando o seguinte, jogar contra o Guarani é fácil, difícil deve ser jogar contra a Ferroviária. Imagino que ele está citando aqui a visita do Guarani, né? O Guarani esteve visitando vocês lá em Tur, não teve? Mas não jogaram, né? Na verdade, fizeram só a visita. Não, ele que foi o seguinte, hoje quem assumiu a camisa do Guarani com o feminino foi Águas de Lindóia. E aí o pessoal que está lá, inclusive, pediu para que a gente pudesse levar as meninas para assistir um treino, para motivar. Como a CBF está proposta a fazer essa divulgação do futebol feminino, a gente consultou a CBF, não tem problema. Então, a equipe do Guarani não foi lá jogar, a equipe do Guarani foi assistir um treinamento, depois as meninas tiraram foto, a gente fazendo assim uma divulgação. Bom, mas é bacana ver que o pessoal já citou aqui, o Silas Rego, por exemplo, está falando, grande Vadão, espero que convoque alguma jogadora do meu tricolor paulista, pois o time está voando baixo, diz ele. O São Paulo agora reativou o futebol feminino e
está fazendo uma campanha muito boa e nós vamos estar observando a todos, obviamente. Tem para você aqui também, viu, Rival? O Bakunin fala o seguinte: senhores, boa noite, parabéns pelo programa. Tenho uma baita inveja do bigode e do jeitão do Rivelino. O cara tem estilo, o Bakunin percebeu. E a respeito do Guarani, do masculino, né, foi... Desviou o assunto. Ó. Mas, sabe, eu vejo grande proveito, Vadão, às vezes, o treinamento com garotos. As meninas jogando com garotos, porque a dinâmica é outra, né? Normalmente o garoto... Nós vamos fazer um amanhã. Vamos fazer? Que legal, porque eu tenho uma escola há muitos anos e eu trabalhei com muitas meninas também. Então, e até hoje eu trabalho. Então, as meninas que jogam com os garotos, porque os garotos, a dinâmica é outra, a velocidade é outra. E quando elas vão jogar só contra as mulheres, elas estão mais, eu acho, melhor preparadas. Certo? É bom que você tenha essa ideia, legal, gostei. Bom, vocês vão ver que no nosso sorteio de hoje tem uma camisa do Santos, campeão paulista, camisa deixada aqui, vale lembrar, pelo técnico Marcelo Fernandes na semana passada, e um exemplar do livro No Estilo de Jalisco, livro escrito pelo Juan Pablo Villa-Lobos, publicado pelas editoras Bateia e Realejo. Aliás, muito bacana a história de um mexicano que aporta no Rio de Janeiro. Tem como pano de fundo a Copa de 70, onde você estava. E só um detalhe, esse programa está ficando famoso, hein? Ah, o Doriva então, está ficando pé quente. É quente. O Doriva, quando foi disputar o título paulista ano passado, esteve aqui na semana e foi campeão. O Marcelo Fernandes, né? Veio aqui também conosco aqui. Aliás, bem lembrado pelo Celso. Que o Oswaldo venha, né? Celso Zelde, que é um místico. Um cara de crenças. Supersticioso. Você está passando por aqui agora, vai ser campeão do Mundial também, mano. O Oswaldo de Oliveira tem que vir aqui, porque ele perdeu os dois títulos. Então, é isso que eu ia falar. Né? Ele disse não pra gente semanas atrás. Quer dizer que os jogadores, os treinamentos, tudo besteira. Importa que ele venha ao cartão verde antes do dia do jogo. Ajuda no psicológico, né, Badão? É importante o psicológico. Astral. Só para completar aqui, a nossa enquete de hoje quer saber se você aprova a convocação para a Copa América feita pelo técnico Dunga na manhã de hoje. Lembrando que será a primeira competição oficial pós-Copa do Mundo. Você aprova ou não aprova a convocação feita pelo Dunga? O Celso vai dar aqui já a primeira parcial. Estava equilibrada até a hora que 47% aprovam, 53% não aprovam. E é uma das raras vezes que eu estou indo contra a maré. Eu aprovo. Aprovo, achei, claro, conservadora, óbvia. Mas o momento do futebol brasileiro é esse. Principalmente do meio do campo para frente, não tem muito o que discutir, não. Até os volantes é isso aí, uma pecinha ou outra a mais. Eu acho que é muito volante de marcação. Você desaprova? Não, é que você tem muitas ressalvas, desaprova. Não, mas não é desaprova. Eu gostaria de ver o Lucas Lima na seleção, porque se falar, não, ainda é cedo. Tem uma Copa América que é uma oportunidade boa. Eliminatória, se não for na Copa América, eliminatória praticamente já é uma sequência. caminho para o Mundial, né? Aí já não sei o que acontece. Mas se você for analisar em termos, está levando o Robinho com 31 anos, porque acho que não vai jogar uma Copa do Mundo. Acho que vai ser difícil jogar uma Copa. Tudo bem, uma eliminatória, uma Copa. Você tem hoje o melhor centroavante hoje em atualidade, que é o Ricardo Oliveira, para jogar uma Copa ou uma eliminatória, pelo que vem apresentando. Também acho que ainda mais levando o Robinho seria uma opção boa. Enfim, ter certo jogador, o Casemiro, para mim, eu não levaria. Então você desaprova. Eu desaprovo em certas. E o Davi Luiz? O Davi Luiz, pelo momento do Davi Luiz, eu também não levaria o Davi Luiz. Eu levaria até o Gil, que teve poucas oportunidades, mas se trata de um excelente zagueiro. Agora, só uma coisa. Deixa eu só pedir para o pessoal, vamos dar uma olhada só na convocação. Claro. Não sei se o Vadão teve oportunidade de ver. A gente vai passar aí para o pessoal, de repente, alguém em casa que não tenha visto. Se a gente puder calçar aí a arte que a gente tem com a convocação, eu agradeço. Daí a gente toca completa, Vitor. Não, só uma pergunta para o Vadão e para o Riva. Tá aí, vamos conferir. Os goleiros, então, o Jefferson, o Diego Alves e o Marcelo Groi. Muita gente queria o Vitor. Se não leva o Davi Luiz, que vai aparecer ali. Vamos só deixar passar o que o pessoal está vendo em casa. E aí a gente, se quiser virar a tela, por favor. Hein? Aí são esses ou o Vitor e pronto. Os zagueiros aí, o Davi Luiz e o Marquinhos. A gente vai ver depois ainda na outra tela o Thiago Silva e o Miranda. A gente vai para o meio. Laterais, desculpe. O Marcelo, o Felipe Luiz. Danilo e Fabinho. Fabinho, que o Rivelino até comentou na hora que a gente estava entrando aqui no estúdio, também não sabia um pouco do histórico. Aí o Luiz Gustavo, o Fernandinho. Na verdade, a gente vai ver que tem 8 que ficaram da Copa para essa convocação de agora. Elias e Casemiro aí. Casemiro, que eu sei que também não agradou o Rivelino. Everton Ribeiro, Douglas Costa. Everton Ribeiro acho a maior surpresa.
O William Felipe Coutinho aí sem novidade nenhuma também, né? E na frente o Neymar, o Diego Tardelli. Viraremos aí para o Robinho e Roberto Firmino. Bom, eu acho que nesse atual estágio de trabalho do Dunga, uma convocação correta. Você pode questionar um nome ou outro por preferência, mas no geral estou com o Celso, é mais ou menos isso. Agora, se você não leva o Davi Luiz, minha pergunta para vocês dois, como é que fica a parte emocional do jogador? Daqui em diante, pensando em histórico de seleção brasileira, desmorona, porque, queira ou não, ele virou uma referência do 7-1, né? Ele é um ícone do fracasso. E recentemente tomou as canetas lá do Soares, que está todo mundo falando. O momento é Você tira o jogo da seleção, como é que fica o atleta? Existem os dois lados. Eu acho que aí depende muito, por exemplo, você conhecer o atleta. O Dunga vai lá e conhece o atleta. Então, na cabeça do Dunga, ele pode ter pensado dessa forma. O Davi Luiz não atravessa um bom momento, como o Rivelino está falando, mas eu confio, é um jogador da minha confiança, eu vou levar e vou recuperar ele lá. E a competição é propícia para isso. Né? Então, existe muito isso. Agora, depende, esse negócio da pessoa se abater, se afundar mais, depende muito da personalidade de cada um. E uma outra curiosidade, o Dunga é disciplinador, coisa tática, né, da marcação principalmente. E o Davi Luiz, acho que o maior problema dele não é de capacidade, é que ele perde, chega uma hora que parece que dá um vento na cabeça ali, parece que se perde, né, deixa de cumprir as funções dele para tentar cumprir outras funções, não cumpre mais nada e o time desanda. O Dunga vai conseguir colocá-lo numa linha tática necessária para a seleção? Coloca. Eu acho assim, o Dunga pegou a seleção brasileira num momento muito difícil, de muita turbulência. O Brasil tinha saído fora da Copa do Mundo, tal, naquela circunstância toda. E ele conseguiu dar uma injeção de ânimo, tanto é que só foram vitórias. 8 jogos. Exatamente. Então, ele, logicamente, que ele está com o controle na mão desse período que ele está lá, porque ele conseguiu. O difícil seria, o Dunga pega, começa a fazer, a coisa não engrena, o time continua perdendo, empatando, aí você fala, todo mundo perdeu a confiança. E aí vai ser um pepino. Ele conseguiu dar de volta essa confiança. Aliás, falando do Davi Luiz, para mim, hoje não é, a minha zaga não existe Davi Luiz. Para mim é Thiago Silva e Miranda. Tanto é que eu acho que é a melhor zaga equilibrada. Eu não sei se ele vai ser titular. Se ele vai ser titular. Agora, deixa eu só passar uma coisa. Eu vou chamar aqui, a gente vai ouvir o Dunga também falando sobre a ausência do Oscar, tema dos mais comentados. Ele tomou a bola, não respondeu a enquete. Aprova ou desaprova? Respondi, aprova. Aprova? Você aprova também, Celso? Também aprovo. Quer dizer assim, secamente, eu toquei a bola para você, você está devolvendo. Não, é que eu já tinha falado antes, mas eu posso repetir tudo. Faria uma outra ponderação, mas no geral aprova. No geral aprova. Vamos ouvir então o Dunga falar sobre a ausência do Oscar. No último treinamento do Chelsea e conversamos com o Mourinhos, conversamos com o médico do Chelsea. A recuperação dele vai ser um pouquinho prolongada, né? E não vai estar nas melhores condições durante a Copa América. É um jogador que nós contamos com ele. Logo depois da Copa América vai iniciar as eliminatórias. Então achamos melhor ele estar preparado para os jogos da eliminatória. Houve a oportunidade, o Everton já esteve conosco na seleção, vai ter mais uma oportunidade dentro da Copa América, a gente já conhece, é um jogador que tem uma característica do drible, que é importante no futebol brasileiro, e está novamente na seleção. Bom, eu fico me perguntando, na verdade, se ligaram para o Mourinho ou se o Mourinho ligou para ele. Segundo ele, Mourinhos, né? E o momento também que o Oscar atravessa, apesar que, mesmo na seleção, se você analisar na Copa, ele também nunca foi aquele grande jogador. Realmente que todo mundo esperava que ia ser aquele amador, para mim não me agrada, não. Até eu acho que a chegada do Everton Ribeiro, para mim, essa é importante. Se jogar o que jogou, o que jogava no Cruzeiro, é um jogador que vai ser muito útil. E é um jogador também que está no futebol também. É outro jogador, que eu falei. É um negócio... eu não sei Por exemplo, o Vadão comentava comigo, a gente falava sobre a Marta, que no primeiro momento era uma jogadora que ele não pôde contar, mas que vai contar agora, né, Vadão? Mundial, sim. E falava também assim, a necessidade da Marta também é se manter fora daqui por causa do padrão técnico, entendeu? Imagina um cara como o Everton Ribeiro jogando onde ele está jogando, entendeu? No Al-Ahly, né? Isso. Agora, para ele e para o Tardelli, foi legal porque o Dunga mostrou que não tem essa história de que vai ficar esquecido, não. Se falava muito disso. Agora a bola está com eles, né?
eles precisam mostrar, não precisam fazer jus a essa né? confiança. Eu acho assim, o Everton eu conheço bem porque foi meu jogador no São Caetano. Ele jogou muito de lateral esquerdo e jogou também como meia, e ele tem a facilidade de fazer aquela dupla função. Pode fazer o meia por dentro, como pode fazer o meia por fora no corredor, porque ele foi lateral esquerdo. E dependendo da qual forma que o Dunga joga, às vezes o Dunga joga com 2 linhas de 4, e ele pode compor bem o lado esquerdo, fazendo essa homem da beirada, que não é qualquer um que faz. A gente lembra que na Copa de 94, quando o Brasil foi campeão com o Parreira, o Raí não se adaptou nas 2 linhas de 4. Né? Jogava os 2 volantes, o Zinho pela esquerda, o Raí pela direita. O Raí não se adaptou, teve que jogar o Mazinho. E não foi por falta de chance. Exatamente. Já o Everton tem essa facilidade de saber jogar por dentro e por fora. Até porque, taticamente, o São Paulo do Raí e do Tele Santana era muito superior à seleção brasileira. E era diferente. Né? Muito mais futebol, o Raí né? jogava flutuando no São Paulo. Então, Vadão, só para a gente encerrar aqui, o Fábio Corrêa está falando que ele não aprova essa convocação do Dunga, queria que jogadores aqui do Brasil, que atuam no Brasil, tivessem mais espaço. Pede um abraço aqui para Varé, no interior de São Paulo. Fica aqui o nosso abraço. Eu concordo com você, Riva, que falou na ausência do Lucas Lima, acho que realmente é um jogador, mas eu também vejo como uma coisa problemática tirar o Robinho e o Lucas Lima do Santos durante 7 rodadas agora, do Brasileiro. Antes do Lucas Lima, me desculpa, é que a gente não está vendo porque foi o futebol que está escondido. Ricardo Goulart. Melhor jogador para mim dos últimos 2 campeonatos brasileiros, já uma função parecida com a do Lucas Lima. Jogador pelo centro, carrega, entra a bola. O Lucas, o que vem jogando aqui, eu acho que já desde o ano passado, eu acho que merecia. Você tem 3 volantes de marcação, praticamente 4, você pode ter os 4 que dá lá. Usar 2, você podia eliminar um para você ter mais qualidade nesse setor americano, pelo menos ter outro plano B. É meu ponto de vista. Eu levaria o Lucas Lima, levaria o Ricardo Oliveira, que está jogando uma barbaridade, que não tem um centroavante melhor que ele aqui, e mesmo o Firmino, que seria o homem que joga, tudo bem, vem apresentando o futebol, está interessante, mas é minha maneira de ver o futebol. Claro. É que no lateral, eu até perguntei, quem é o Fabinho? Nada contra o Fabinho, que é do Mônaco, né? Mas aqui no Brasil eu não conheço. Não, saiu com 18 anos. Eu não sei, tem outro jogador aqui. Tudo bem, o Dunga que teria o Mike do Cruzeiro. Eu levaria o Gil, eu não levaria o Davi Luiz pelo momento, levaria o Gil, pela força, tudo o que representou, o que ele representa no Corinthians, o futebol que vem jogando. Bom, vou pedir, Vadão, a gente vai chamar aqui nossos assuntos da semana. Vou pedir para que você responda sucintamente, para a gente poder contemplar bastante gente aqui. E a gente retoma. Benedito Cruz, será que um dia teremos outra Marta? Não, o Brasil brota, né, jogador, até no feminino, com toda a estrutura precária que tem, no Brasil brota. Paulo Pacheco, qual seria a melhor vitrine para expor o futebol feminino? A volta das preliminares em jogos masculinos, você acha? É uma boa. É uma boa. Apesar do horário, é um horário ingrato. Não vão deixar, vão falar que estraga a grama. Flávio Borges pergunta o seguinte, ele acha que se o machismo já não começa com os técnicos sendo homens, por que tem que ser homem? Não existem mulheres capazes? Acho que é um universo muito menor, né? Não, nós precisamos que as mulheres façam cursos, se profissionalizem, se capacitem mais. Logicamente que nós temos algumas mulheres trabalhando, mas são muito poucas. Então, talvez a própria mulher não se interesse em trabalhar como treinadora no Brasil. A Emily hoje seria a bola da vez? A Emily é uma bola da vez, porque a Emily já estava na seleção. Ela é uma menina que tem boa experiência, foi jogadora, foi atleta e hoje trabalha no São José, que é uma equipe forte, e esteve conosco aí na Sub-17 e na Sub-15. Então, é uma menina que tem tudo para um dia chegar à seleção brasileira. Bom, a gente vai dar o nosso giro, aí os torneios estaduais vão colocando um ponto final nesse primeiro momento da temporada, momento em que o nosso futebol foi aos extremos. Primeiro jogado em estádios quase vazios, depois quase lotados. Como sempre, há muito o que pensar a respeito do futebol. Eles podem não ser o sonho de consumo dos torcedores brasileiros, mas não dá para negar que erguer uma taça estadual é uma ótima maneira de começar a temporada. E momento de decisão é sempre hora de pensar em encher os cofres e, consequentemente, as camisas. E não me venham falar na beleza delas, porque não anda fácil seduzir um patrocinador. Por falar nisso, dias atrás, o ex-presidente do Atlético Mineiro, Alexandre Calil, em entrevista à ESPN Brasil, questionou aquele que já faz algum tempo tem sido um dos mais cortejados patrocínios do futebol brasileiro. O atleticano está lá pagando imposto para pôr caixa na camisa do Flamengo? Para gastar dinheiro com o Corinthians?
E o meu eu tenho que me virar lá em Belo Horizonte, o Cruzeiro está sem patrocínio? Mas quanto será que vale um futebol que na mesma semana faz de uma de suas arenas cenário do maior público desde a Copa do Mundo e em seguida a vê transformada numa praça de guerra que nos enche de vergonha? A semana, senhoras e senhores, nos fez ver que os campeonatos passam. As perguntas ficam. Bom, vou tocar a bola para vocês. Queria fazer um registro. A gente citou o Castelão, eu citei no texto escrito aí o Castelão como palco do maior público depois da Copa do Mundo. Era no momento e depois acabou no final de semana superado pelo público do Maracanã na partida final entre Vasco e Botafogo, superado em 3 mil, né? Foram 63 mil e pouco no Castelão, depois 66 mil presentes no Maracanã. Isso. E falar a respeito do seu Alexandre Calil, que tempos atrás esteve aqui com a gente, que eu achei importante a gente pegar essa fala dele, porque essa questão do patrocínio estatal é uma coisa que eu acho muito importante que a gente diga o seguinte, e engraçado também ter ouvido o Celso falar aqui quando o VT ainda estava no ar. Você, por favor, repita o que você falou. Não, só o que me pega no Calil, são as posições que ele externa que são corretas. Só que ele... Você concorda com ele? Concordo. Essa eu discordo. Eu acho que ele só se incomoda porque não é a favor do clube dele. É isso que pega. Então, ou você tem isso como ideologia, ou não tem, né? Justamente o que eu queria lembrar, porque quando ele deixou a presidência do Atlético, até um pouco adiantado, né? Houve lá um acordo para sair, saiu... sinalizando que a Caixa poderia ser o patrocinador. E dizendo a seguinte frase: está na hora de distribuir o dinheiro do contribuinte para o futebol brasileiro. Disse isso. Quando é a meu favor, vale. Mas o que eu acho importante, quem está querendo repensar o futebol, é porque eu realmente tenho muita coisa contra esse tipo de... Sabe? Eu não acho que o futebol mereça e também acho que dinheiro público não deve ir para quem está devendo para o governo. Entendeu? Claro. Porque se qualquer cidadão que não tiver uma certidão negativa de débito fosse tentar algum patrocínio estatal, alguma coisa nesse sentido, não vai conseguir. Então, se não se dá ao cidadão comum, ao futebol não tem que ser dado uma pergunta para vocês dois. Ou seja, seu Calil, nem o Atlético, nem ninguém merecia esse dinheiro. Só pergunta para vocês dois. Se o banco provar que comercialmente é interessante patrocinar no futebol. E o clube estiver devendo para o governo, continua contra. Perfeito. Se ele for um banco público, não. Se ele for um banco privado, ele que ou você moraliza ou não moraliza. E quem está pagando isso? Para não se falar... Nossa, sócios, quem está vendo. Vai pagar, quem que vai pagar? É o Brasil. É que eu estou falando. Aí é que pega. Né? Lógico, o cara faz palanque, isso é a mesma coisa a questão do estádio, que ele também falava. Não, negócio, ali ele chegou a ser um pouco mais sincero, que ele falou, se desse o estádio para mim, eu também aceitava, citando o André Sanches. Então, por essas coisas, você percebe qual é a filosofia da pessoa. Está fazendo politicagem. Eu acho que ele foi um grande dirigente do Atlético Mineiro, eu tenho muito respeito pelo Calil, mas é óbvio que as posições dele são muito pessoais e não pensando no futebol brasileiro. Enquanto o pacote inteiro não melhorar, a gente vai estar todo mundo ali nadando, digamos assim, águas turvas, como gosta de dizer lá de Lemos, né? Aí, o que a gente viu em Natal e viu aí também no Castelão depois, lamentável, é até difícil encontrar o que dizer. Tem uma curiosidade, hein, Vladir? Está proibido bandeira, né? Proibiram, dizendo que aqui, pode ter... Em outros estados, não. Sim, aqui, por exemplo, está proibido bandeira, tá? Porque dizem que pode acontecer alguma coisa, entrar com alguma coisa. Proibiram instrumento, agora melhorou. O futebol pode ficar alegre de uma forma. E se o cara, como aconteceu, arrebenta a cadeira, quebra a cadeira e usa a cadeira como uma arma, que é muito mais perigoso que qualquer pedaço de pano. Vão proibir as cadeiras no estádio agora? Não, como é que fica? O argumento que eles estão precisando para deixar todo mundo de pé. No Grenal jogaram cadeira. Eu li no jornal hoje que foram 1.580 cadeiras. É o fim do mundo. É um negócio, é o fim do mundo. Bom, vou pedir para a gente finalizar esse bloco aqui falando um pouquinho da decisão do Campeonato Paulista. Terminou em cobranças de pênalti, depois de, no tempo normal, o Santos ter vencido o Palmeiras por 2-1. A gente vai rodar aí alguns momentos do jogo, os gols, a conclusão final do Lucas Lima lá fazendo o 4º gol do Santos nas cobranças de pênalti. Eu vou pedir para vocês fazerem um registro. O que vocês acham mais importante citar dessa decisão do Campeonato Paulista? O desequilíbrio do Dudu. O desequilíbrio do Dudu. Eu discordo completamente da expulsão do Giovânio. Acho que Somos dois. Nem cartão amarelo, para mim, mas tudo bem. O Dudu você podia questionar se poderia merecer o amarelo, já tinha um, você discute. Eu não expulsaria nenhum deles. A atuação do Robinho. Aliás, a atuação do Robinho no campeonato estadual inteiro, porque o Santos é um com ele e outro sem ele. O Lucas Lima é um com ele e outro sem ele. A gente tá vendo o Ricardo Oliveira aí que o Riva agora há pouco enalteceu. Eu confesso que eu tenho muitas ressalvas com relação ao futebol do Ricardo Oliveira. Sério? Eu tenho. Eu vou repetir o que eu disse quando foi contratado.
inteiro em forma, coisa que não consegue hoje por causa da idade. É tecnicamente o melhor centroavante de atividade no futebol brasileiro, para desespero geral da nação, junto com o Fred. Tá? Tecnicamente, o trato de bola, qualidade, finalização, passe, é melhor que o Guerreiro. Fazer o que ele fez Guerreiro hoje em dia é agora muito aí, mais na jogador coxa. pela força física, pela movimentação. O que vocês acham? Estou falando É o bobagem? melhor custo-benefício da Tecnicamente, história estou falando do Santos. habilidade. Não, o Guerreiro, Acho que se fosse o esse cara, Guerreiro ele tinha- hoje, o Guerreiro hoje, ele dentro do plano É o tático principal. do Corinthians, ele Não, é o principal centroavante do país, não questiono. Mas não pela técnica individual, pela maneira como bate na bola, pela qualidade do passe, pela habilidade. O que você acha, Riva? Não, tecnicamente eu gosto mais do Ricardo do que o Guerreiro. Eu também. sinceramente. é mais Agora, habilidoso, mais hábil. É, muito mais, pensa mais. Mas o Guerreiro, como você falou, o Tite encontrou espaço para onde ele está jogando e que as coisas estão acontecendo com o Guerreiro. Tanto que sem Impressionante. ele o esquema também rateou. É impressionante. Agora, a respeito do campeonato, foi uma final xoxa, né? Só podia, depende o campeonato já foi xoxo, horrível, regulamento. Só teve um jogo aí, né? Um jogo, 2 jogos aí, só que teve interesse. E ganhou o Santos, que ninguém acreditava. Realmente foi no começo esse desmanche, quando houve do Santos, né? Praticamente ninguém acreditava que o Santos podia chegar onde chegou. E nesse aspecto, o Santos está de parabéns. Eu sei que é difícil falar contra um cara como o Ricardo Oliveira, principalmente a gente tendo acabado de ver o que ele fez ali, o gol. Agora, se o cara fosse realmente esse perfil que você tratou aí, ele teria feito aquele gol que ele ficou cara a cara de novo também. E Mas próximo foi muito bem, e né, uma coisa que me, terceiro pra uma coisa matar. que, foi bem. Uma coisa que me incomoda de vez em quando e que eu vi durante o jogo, principalmente no início do segundo tempo, quando o Santos deu aquela moada, eu não consigo entender, por mais que o jogador não tenha a função de marcar dentro de campo, que ele perca uma bola no círculo central, num jogo de decisão, e ele seja incapaz de esticar o pé, cara. Eu confesso para você que é muita nobreza. É parte do jogo dele, né, Vladimir? Ele ainda é um centroavante daqueles. Agora, é um baita custo-benefício, até porque agora com a renovação, tudo bem, o Santos vai ter que pagar. Mas até agora o Santos usou o futebol do Ricardo Oliveira pagando muito pouco por ele. E o outro detalhe que ninguém falou foi interessante, né? O Robinho saiu aos 41, 42, quase. Para não cobrar o pênalti. Para não cobrar? Ah, eu acho. É gozado, foi interessante, porque se Eu trata acho. de um Mas ele jogador sempre cobrou, importante. né? Hã? E ele sempre E ele cobrou, sempre cobrou. cobra. Mas- É um jogador. Não, realmente tanto Mas é, não cobra bem, mistério. tanto é que ficou Mas não gozado, cobra porque bem. o que entrou no lugar dele, você fala, pô, pelo menos O Vitor o outro vai Ferraz bater o cobra, pênalti, que não foi escalado para bater o pênalti. sabe o que eu acho, Ele Robinho? não foi escalado. Foi um negócio. E outra tinha coisa que zagueiro, estão hein, falando, pra que a cobrar. escalação do Valdívia é de propósito. Para dizer que o Valdívia realmente não é mais jogador, para que não interessa mais ao Palmeiras. Também tem essa possibilidade. Então o tiro saiu pela culatra, porque o gol do Palmeiras saiu de uma bola dele. Mas não jogou É, bem. não, mas é a Não jogou bola bem. dele, Porque- Vitor. mas A muito gente pouco. sabe que é o Muito cara pouco. de uma bola só. Então, não- A gente vive cobrando o cara, por isso ele fez. Então o cara para ganhar 25% do que ele ganha hoje, como editor do Não, Palmeiras mas, quer pagar. mas não vai negar o mérito do que ele fez. Ele deixou o companheiro Agora, O Vadão gostou. Agora, eu duvido que o Oswaldo Oliveira se prestasse esse papel. Eu pessoalmente duvido. Já cogitaram isso, Vitor. Eu também. Não, sim. E só para deixar claro, tá? Eu Bom, acho que o Ricardo se a Oliveira... estratégia era essa, ele ajudou. Pô, ajudou, né? pouco. Só pra- eu não acho apesar do passe, apesar do passe. Só, que só manteve fez o o gol que Palmeiras o Palmeiras vivo. precisava para ir pro Um passe. que Não fez só o gol, deu o um passe. passe. Não, pera um pouquinho. Agora, Proporcionou um passe o gol. hoje, o futebol brasileiro está tão um passe. Agora, Mas ele é um jogador de um o passe. O Valdívia jogou demais mesmo. Eu vou Foi ter que fazer o primeiro fantástico, intervalo. Adorei o Valdívia, do Internacional. Lógico. Só para deixar Baita claro uma coisa, jogador. eu não acho que Ricardo Oliveira genial, craque, para mim era o Reinaldo, o Careca, o Romário, o Ronaldo. Estou falando do nosso padrão de futebol aqui, tá? Pra lógico. colocar as coisas na nossa realidade e não no mundo dos Ficou com sonhos. medo, né? ficou com medo. Não, porque daqui a pouco aparece alguém falando, não, ele acha que Ricardo Oliveira gênio, cara, que não acha. Eu sei que não, cara. É que você citou isso daí. E hoje na seleção nós temos Firmino. Nada contra o garoto. Bom Nada jogador. contra. É isso que eu estou falando. E também não é nem a mesma característica. Bom, vou chamar aqui, do só Ricardo, né? fazer uma lembrança também. A gente falou, o Santos joga pela Copa do Brasil amanhã, fora de casa com o Maringá. O Palmeiras tem a semana livre e se prepara para estrear no Brasileiro, quando vai receber em casa, no sábado, 6h30 da noite, o Atlético Mineiro no Allianz Parque. Faremos um rápido intervalo, na volta voltaremos com os jogos do meio de semana. Aí vamos retomar o papo com o Vadão aqui também. Falar de Libertadores, que vem cheinha aí nesse meio de semana. Até já. Bom, estamos de volta, hora de colocar o Rivelino em mais uma dividida. Lembrando sempre que se você tiver aí uma pergunta que valha mesmo por uma dividida, a gente toca a bola para vocês e deixa que a dividida fique por conta do telespectador. Ô, Riva, a gente está para te perguntar aqui faz tempo. A dividida é meio... Vou aproveitar. O Mário Sérgio, dias atrás, falou de
de uma excursão da seleção brasileira e disse que começaram a pegar no pé dele porque fizeram uma festa no hotel. Mas quem tinha realmente organizado a festa na Alemanha tinha sido você. Mas é no Fluminense. No Fluminense, aliás, é verdade, no Fluminense. Foi no Fluminense? Foi. Foi você que organizou? Foi. Aí o Horta falou que foi atrás, porque o Mário aprontava, né? De manhã até da noite, ele só vivia aprontando. Né? Armamos uma festa lá, pô. Acabou o jogo, acabou, não tem mais nada. Você não vai não tinha mais jogo, esse não, detalhe da cidade não estava lá. Foi depois, estava liberado. Aí armamos uma festa lá para beber um pouco, dar risada, né? Faz parte. Mas você era porque quem não bebe, não joga. Sabia disso? Mas você disse isso também, o Magrão falava isso, que nas categorias de base, que era até um problema do futebol brasileiro. Lembra do Magrão falando, você deve lembrar também. Quando ele chegou lá... Isso então foi papo da gente quando jogava. Ele falava assim, que chegaram e falaram assim, quem não bebe não joga. Não, mas não bebe no bom sentido. Sim. O Magrão até exagerava um pouco. Ele gostava muito, mas ele tomava depois de um jogo, que mal tem tomar cerveja. Como qualquer ser humano faz isso. Se não virar um vício. É lógico. Mas eu já tinha brincado contigo e o bacana foi ver como você realmente gosta do futebol. Realmente o Marcelo jogava muito, né, cara? Muito. Pô. Eu vou te falar, eu tava... O Vesgo, ele também metia o contrário. O Mário... E pra gente arrematar aqui, ele pode ter ficado sob a mira dos dirigentes por causa da festa. Mas você também ajudou ele em outros momentos, ajudou, né? Ajudou, mas era parceiro, porque o que ele judiava da gente era uma festa. Agora é curioso que como técnico ele é muito mais conservador do que foi como jogador. Ele sabe. Quem viu ele como jogador e vê ele como técnico é outra coisa. Exatamente. É melhor assim, né, Vadão? É lógico. O cara foi um cara, né, que gostava de... Era um artista. Como jogador, um artista. Aí ele vai ser o treinador e fala, peraí, se todo mundo fizer o que eu fazia... Então, na prática, a teoria é outra, né? O 3-6-1, com 3 volantes dele como técnico, é a coisa mais retranqueira que tem. Tinha uma linha, né? Era Gil, ou Cafu, Paulo César, Manfrini, eu e Mário. A linha tinha bastante habilidade. Atrás, Carlos Alberto Pintinho... Pô, o time era fantástico. Bom, vamos falar do São Paulo, que enfrenta o Cruzeiro amanhã, 10 da noite, no Morumbi. E o que era temido pelos torcedores do Tricolor Paulista realmente se confirmou no último treino do time, realizado agora à tarde. O meia Michel Bastos não tem condição de jogo, está com dengue, acreditem, mais um, e deve ser substituído provavelmente pelo Centurion. São Paulo também não terá o Luiz Fabiano expulso na última partida pela Libertadores e também estão fora o Hudson e o zagueiro Dória, que levaram o terceiro cartão amarelo. Estará de volta o atacante Alexandre Pato, que por sinal conversou com os jornalistas na tarde de hoje. Um jogador é um fundamental no São Paulo nesse momento, é um cara que ele tem o chute fora da área, tem o cruzamento, ele se posiciona bem dentro de campo, mas também tem a falta do Luiz Fabiano, tem a falta do Dória, tem a falta do Hudson, que vem no grande momento também. Acho que o elenco, posso falar por mim também, eu vinha jogando, enquanto o Corinthians eu não joguei e jogou o Luiz Fabiano, mostrou um bom futebol, conseguimos a vitória, então acho que o elenco nesse momento tem, a cada posição tem um jogador que vem fazendo bem o seu setor, e acho que amanhã não vai ser igual, não vai ser diferente dos outros jogos. Acho que o elenco, o grupo vai ser fundamental para o jogo de amanhã. Vai ser meu primeiro jogo que eu vou ver tantos torcedores no estádio. Então não vejo a hora de entrar no estádio de amanhã, fazer um grande futebol para os torcedores. Eu diria que o negócio ser o Michel Bastos é complicado, hein? O principal jogador do time, de longe, mais regular, o melhor chute de fora da área, o melhor cruzamento, o mais participativo do sistema ofensivo, o líder em assistências da equipe. E o único que, do meio campo para frente, quando o time era mole, não sei se ainda é ou não é, porque contra o Corinthians não foi. Dava um dinamismo. Né? Não era mole, era o jogador com pegada de futebol de verdade. O Cruzeiro, um jogador importantíssimo mesmo. O Cruzeiro treinou, né? Fez o chamado de reconhecimento, teve no Morumbi, treinou com o Damião, que era uma coisa esperável, então... O Cruzeiro tem mais velocidade que o São Paulo pelos lados, o São Paulo, em tese, tem mais capacidade de posse de bola no meio de campo, né? Eu acho que os dois times têm ali problemas de marcação e o meio de campo ainda desestruturado, então torna o andamento do confronto muito imprevisível. Eu acho que dos jogos dos brasileiros, esse é o mais imprevisível de todos. O mais difícil de você imaginar como vai ser o andamento. E o treinador do São Paulo? Esse é o resultado difícil, mas você já dá para entender como é que é a cara do jogo. Esse São Paulo e Cruzeiro... E o treinador, não se fala mais treinador do São Paulo? É o Milton Cruz, por enquanto. Por enquanto, se perdeu uma treinador de São Paulo, vamos ser claros hoje em dia.
Não, eu quero. Não, É o Rogério. Eu tô perguntando pra Quem você. vai escalar o time é o Rogério. É o Rogério. O Milton vai ouvir o Rogério. O Milton ouve o Rogério e tudo, são muito amigos há tempos. Ele vai ouvir o Rogério. Se ele fizer uma escalação, por exemplo, uma formação tática que o Rogério não gosta, o Rogério vai falar, o Milton provavelmente vai mexer, né? Agora, a dinâmica de treinamento por conta do Milton Cruz, né? As técnicas de treino, essas coisas, mas a escolha Quem dá as é o cabeças Rogério. Mas É o Rogério. Estão olhando o treinador ou até agora? Não, estão olhando, né? Só que a direção ficou tão perdida com essa coisa do técnico que ela já passou desde o Luxemburgo, do Aidar, a busca do estrangeiro, aí um renomado, aí passaram a pensar em Cristóvão Borges, em técnicos assim que não eram O fato de ter ponta, quer dizer... que o Milton está efetivado, tira um pouco o foco disso e faz com que a pressão, pelo menos por parte Alguém da pode, imprensa, alguém pode ficar diminua. eventualmente efetivado? Não, mas... Efetivado Eu acho que essa é a pelo condição número. dele. Mas que deu resultado, deu. E que a imprensa parou um pouco de cismar todo dia. Tem uma pergunta do Daniel Blumenau aqui que até envolve o Vadão nessa história. Vadão, você deixaria de ser o treinador da seleção feminina para comandar um time da Série A? Por exemplo, o São Paulo Futebol Clube? Não, no momento nós temos assim a proposta que foi feita pela CBF para a gente cumprir esse Mundial, o PAN e pensando na Olimpíada, eu pretendo cumprir. Ô Vadão, então deixa eu te fazer uma pergunta também, aproveitando isso. A gente viu nos últimos tempos o futebol mineiro extremamente badalado, Cruzeiro amanhã em frente ao São Paulo, tem um outro jogo pela Libertadores também, o Atlético e o Inter se encontrando na Independência, a gente até comentava disso, o Nilmar está fora por causa de um problema de lesão, muito provavelmente o Atlético tem o mesmo time que enfrentou a Caldense no final de semana. Você acha que tem um favoritismo aí para os times mineiros, tanto em um jogo quanto o outro ou não? Não vejo assim. Não? Eu acho que são jogos... Você acha que pode virar a chave para o futebol mineiro mesmo e realmente acabar fora? O Atlético, o jogo vai ser muito difícil, concordo com você. O jogo de Cruzeiro e São Paulo é muito imprevisível, né? Então eu acho que não tem favorito. E essa boa fase dos times mineiros durante esses anos é que, coincidentemente ou inteligentemente, acredito eu, né, que essas equipes conseguiram montar, tanto o Atlético como o Cruzeiro, equipes com alta intensidade de jogo, que não cai naquilo que você acabou falando, não, o São Paulo parece estar meio mole e tal. Essas equipes jogaram sempre com muita intensidade, se aproximando mais do futebol que se joga no mundo todo. Que foi uma coisa que o Cruzeiro não conseguiu fazer esse ano em vários jogos da Libertadores, como na derrota, jogou muito mal contra o Huracan, um jogo muito ruim contra o Mineiros também, de Guaiana, né? Contra o Atlético nos clássicos, já mesmo perdendo, o Cruzeiro foi mais intenso, né? Mais consistente. Então a gente não tem ideia muito, que nem o São Paulo. O Paulo correu contra o Corinthians, correu contra o São Lourenço, mas andou na estreia contra o Corinthians. Nos clássicos estadual foi mal. Então a gente não tem ideia qual Cruzeiro, qual São Paulo entra em campo. E só para comentar do Milton Cruz, Milton Cruz será efetivado de acordo com os resultados do time ou não? Mas então, ele está temporariamente efetivado. Por falar em só um detalhe, sem dúvida o Cruzeiro não é o Cruzeiro do ano passado. Não é. A mudança realmente... Se montou meio de campo. Mudou muito, perdeu jogador importante. E o Corinthians, será que será de outros tempos? O Corinthians que já está no Paraguai, amanhã às 7h45 da noite enfrenta o Guarani, né? Pelas oitavas da Libertadores também. O jogo será disputado em Assunção. Sheik Mendoza suspenso. O Guerreiro está de volta e a outra vaga provavelmente ficará... Provavelmente não, o Tite já falou, fica com o Luciano, né? Que a gente vai ver também como é que é esse Corinthians depois de quase 2 semanas aí com tempo para treinar. O Tite andou falando que quer um time que não oscile, um time com padrão de jogo. E vamos ouvir o Tite falar aí desse tempo que teve para trabalhar. Serviu agora para desacelerar algumas coisas, né? Dessa sequência toda de jogos. Eu acho que ninguém jogou no Brasil mais do que nós. Por um lado é bom, mas precisava dar agora recuperar de alguns. No caso do Elias e do Renato foram 2 específicos que eles ficaram trabalhando em alguns momentos e vindo para campo. Nos últimos jogos a gente vinha oscilando dentro do próprio jogo. Essa é a expectativa do treinador. Não é fazer um jogo extraordinário. Não fez um mau jogo no último jogo e faz parte de uma campanha toda de uma equipe e retomar um padrão normal dela. Nisso está inserido. O Vladir, tem um detalhe também, né? Além do desfalque de um dos atacantes titulares em termos de posição, quer dizer, não tem o Sheik, não tem o reserva imediato do Sheik para puxar velocidade, o Guerreiro também entra meia boca. Já se sabe que ele não vai jogar 90 minutos. Né? Então vamos ver como é que o Tite administra isso. Por outro lado, todos os períodos do Tite no passado com o time sem jogar para treinamento foram muito bem aproveitados. A equipe voltou
mais certinha, né? Voltou voando. Acho que o Corinthians tinha um problema físico que pode ter sido minimizado ou resolvido agora com essa paralisação. Com as ausências, mesmo com as ausências, tem uma equipe tecnicamente muito superior ao Guarani do Paraguai. A gente já falou aqui semana passada, joga com 3 zagueiros, 2 jogadores pelos lados que são quase laterais, como fez a Costa Rica e o México na Copa do Mundo, lá um 5-4-1, com a flutuação desses jogadores pelos lados. Né? Ou seja, o Corinthians vai ter um pouco mais de dificuldade de jogar pelas beiras de campo como gosta. Talvez isso tenha a ver com a escalação do Luciano, o jogador que joga por ali e entra na área, né, em diagonal. Treinou bem, né? Deve ser uma opção dessa do Tite. E o único favorito que a gente tem de todos os brasileiros nessa fase é o Corinthians, para a classificação à próxima. Não vai ter pressão de torcida, que a torcida do Guarani praticamente inexiste. Vai jogar contra o Olímpia. Mas o que eu acho importante é que o Tite falou, é só não oscilar muito, manter um padrão, né? O Corinthians manter um padrão. O Corinthians começou o ano muito bem e dava a impressão que não ia terminar nunca isso, né? E acabou tropeçando. Tal. Mas eu acho que esse tropeço que ele teve no jogo do São Paulo, por exemplo, era uma coisa totalmente normal, Corinthians classificado, já garantido, né? Então eu acho que, eu concordo com o Tite, tem tudo para o Corinthians retomar agora e não ter essa irregularidade que ele mesmo citou, né? Bom, tem gente aqui, o Eduardo Horta falando que o Ricardo Oliveira iria porque está bem para a seleção, acho que diz ele aqui, né? Lucas Lima está bem desde o ano passado. Vocês falam, Marcos Rocha é o melhor lateral há 3 anos e nada. Realmente ele teve uma fase muito boa. Merecia ser lembrado, sim. Tá muita contusão, Marcos. E eu aproveito e te passo a pergunta aqui do João Camargo, que é de Paulínia, São Paulo, Vadani. Faz uma coisa, fala que está muito contente com o título do Santos. Assim, o Lucas Lima não ficou nem no banco de reservas na final do Campeonato Paulista do ano passado com o Oswaldo Oliveira, citei ele aqui, né? Como é possível com um técnico nem no banco ficar e com o outro passar a ser o craque do campeonato? É o estilo de cada técnico? O que muda? Não, é momento. Eu acho que naquele momento o Lucas Lima vinha praticamente chegando, né? Ele teve contusão também, né? Teve. E aí, no momento, talvez o Oswaldo tenha tido uma outra opção. Eu acho que isso é uma coisa... Me tira uma curiosidade já falando disso. Era muito difícil observar que o Kaká tinha mais potencial que o Harrison para ser o grande jogador? Leva cada base de São Paulo, porque o cara reserva e você trouxe Kaká para o time de cima. Mas tem muita gente lembrando aqui da sua revelação. Na verdade é o seguinte, o Alisson, né? Ele já estava, ele era talvez um pouco mais... Um ano acima? Acho que é um ano acima que o Kaká. E o Kaká tinha tido uma contusão na coluna, né? E que atrapalhou um pouco. E quando eu cheguei no São Paulo, eu conhecia o Alisson, né? Mas não conhecia o Kaká, né? E o Kaká veio treinar comigo por circunstância, porque estava tendo a Taça São Paulo, o Kaká era reserva da Taça São Paulo, e como eu não podia usar os meninos da Taça São Paulo, eu pedia para mandar os reservas para completar meus treinos. E o Kaká foi, e foi aí que me chamou a atenção. Então, dali eu comecei a conhecer o Kaká, né? Daqueles treinamentos ali, acabei lançando em seguida. Mas tem muito do seu... Não é só uma coincidência, não, porque você contou para a gente nos bastidores uma história parecida em relação ao Jadson. Não, o Jadson no Atlético Paranaense foi mais ou menos assim. Quer dizer, essa tua preocupação de olhar, inclusive, os renegados, como era o caso do Jadson. É o que o Riverinho está falando. A gente estava conversando ali fora e ele falou assim, pô, eu adoro ver a base, quando eu estava lá como dirigente, eu ia assistir treino, ia assistir jogo. Então, depende muito. Eu fui um treinador que comecei no Mojimirim. O Mojimirim era especialista em revelar jogador. O presidente do Mojimirim ia buscar os jogadores do Nordeste, no Sul, e a gente tinha que trabalhar. E eu me apeguei nisso também, em trabalhar com os jogadores jovens. Tanto é que a minha contratação para o São Paulo foi para trabalhar aquela safra do São Paulo, que era o Alisson, era o Oliveira, o Renatinho, depois não vinha o Kaká, Júlio Batista, enfim. Foi exatamente por isso, por eu ter facilidade de trabalhar com jovens. Então vai muito do treinador gostar. É enxergar. E enxergar. Agora tem gente que, infelizmente, não enxerga. É porque você tem que projetar, né? Olha, e vai pegar o que corre. Tá bom, fica o que corre. É porque o problema do jogador jovem não é você ver se ele é bom ou ruim, é você projetar ele lá na frente. Saber o que vai dar. Ele vai jogar no São Paulo, ele vai jogar no Corinthians, você tem que saber projetar. E isso é muito difícil. Bom, vamos fazer rapidinho o nosso último intervalo, já que a gente falou ali desse bloco aqui de Libertadores. Terminou também a partida entre Estudiantes e Santa Fé, placar de 2-1 para o Estudiantes. Vamos ver se na volta dá tempo a gente colocar aqui os nossos cartões verdes e vermelhos. Você tem um hoje, Riva? Tem. Então já conta pra gente. Voltamos em 2 minutos, até já. Estamos de volta com o Cartão Verde. Vamos falar agora das semifinais da Copa dos Campeões da Europa. A Juventus de Carlitos Tevez fez valer o mando de campo, mandou para o escanteio um certo favoritismo que rondava o Real Madrid e venceu o time merengue por 2-1. A velha senhora não está de brincadeira, não. O Vitor Biner fez o jogo, a gente está vendo os gols aí, né?
Isso. Aí uma falha, né? Entre o Varane, entre o Varane e o Evra, muita liberdade para o Tevez, que é o dono mais perigoso do ataque da Juventus. Pronto, alguém tinha que ter acompanhado. Deixaram o Cristiano Ronaldo sozinho nesse lance. Então, esse lance que eu tô falando. Ele virou o maior artilheiro. Mas aí o problema é no nascedouro, né? Na hora que, e aí o Tevez que o Carvajal consegue, que o Rames Rodrigues consegue fazer o lançamento para o Cristiano Ronaldo. Aí foi pênalti, o Tevez traz a bola de trás. Era o momento que o Real Madrid tinha mais posse de bola. Num contra-ataque. Mas não conseguia entrar na área da Juventus, né? Até que o Massimiliano Allegri, em um momento, ele tira o Sturaro, o volante, coloca o Barzali para ter um terceiro zagueiro. A Juventus jogou com linha de 4 na frente do goleiro, porque aí o Real Madrid era só cruzamento. E apostando no contragolpe do Tevez, que faz uma temporada exuberante, né? Jogou muito artilharia, porque o Bia acabou de me lembrar lá que se o Messi fizer gol amanhã, a artilharia dele. O Cristiano Ronaldo tem, acho que, 2 gols a mais que o Tevez, né? 7-6. Mas se você for contar o número de chances que o Real Madrid cria, né? Quantas vezes o Real Madrid finaliza, se for comparado pelo estilo e técnica de jogo à Juventus, dá para notar que o aproveitamento do Tevez, que não é melhor que o Cristiano Ronaldo, tá? Não estou falando isso, mas é melhor que o do Cristiano Ronaldo em percentual nessa temporada. O Ancelotti, para mim, armou errado. Eu também concordo contigo. O Sérgio Ramos botar como volante, indo ali na frente do cross, para chegar, que qualidade nenhuma. Ele tem usado isso. Sabe o que ele Eu vi o jogo fechando o programa. Confesso que o monitor estava ligado e não consegui ver. Mas o que eu percebi é que a Juve foi corajosa, né? Não foi, no começo do jogo pressionou muito, mas depois recuou. O que acontece é o seguinte, o Ancelotti não acredita, não sei porquê, que com o Chicharito, o Real Madrid joga 4-4-2 para o 4-3-3. Qual que é a flutuação? Bale no lado direito, faz o quarto homem do meio de campo, faz o terceiro atacante. Com o Chicharito de centroavante, o Cristiano Ronaldo fica na esquerda, ele não quer usar isso, ele preferiu colocar o Isco. Quando tem o Benzema, ele joga com o Benzema no lugar do Chicharito, com o Bale fazendo essa marcação, que é um 4-3-3 na marcação da saída de bola, em 4-4-2 quando tem que marcar atrás, quando o adversário faz a transição. Hoje ele não fez isso. Hoje ele manteve o 4-4-2 muito fixo, com o Cristiano Ronaldo mais centroavante, se mexendo, o Bale como segundo atacante, acompanhando a saída do Pirlo, né? E ele matou a saída do Pirlo muitas vezes, o Pirlo não teve aquele passe de qualidade, mas não teve penetração na área. Porque faltou ali um jogador, né, para furar esse bloqueio fortíssimo da Juventus. Então, eu acho que a Juventus é a zebra viável. Já emendando amanhã, aposto no Barcelona, com os desfalques que o Bayern de Munique tem. Eu acho que o Barcelona vai ter mais facilidade para classificar do que uma dessas equipes que jogaram o jogo de hoje. Eu não imagino nada fácil. O que ele mostrou, não sei se está inscrito ou não. Ou menos dificuldade, para ser mais claro. O garoto que jogava, o Lucas, que era do Cruzeiro, que está lá, o Lucas Silva. Parece que houve, acho que já descartou esse garoto. O garoto aqui jogando no grande futebol... Se o Lucas Silva não entrou numa situação dessa, é difícil imaginar um momento que ele vai entrar. Ele sentiu muita falta também do Modric, tá? Porque você tira o Sérgio Ramos de trás e coloca ele na frente, coloca o Modric, que para mim é o que melhor toca a bola ali. Mas o Sérgio Ramos, ainda assim, se ele monta o esquema, o Sérgio Ramos ficar e libera mais o cross, que tem muito mais qualidade, ainda você aceita. Mas ele liberou muito mais o Sérgio Ramos para armar. Ele não armou nada, só deu contra-ataque. Eu ainda brinquei com o Riva que podia ser pior, porque pelas escalações que a UEFA anunciou, estava o Pepe de volante no jogo anterior. Mourinho usou o Pepe de volante no Real Madrid no passado. Quero citar aqui o Flávio Roberto Gama, o Éder Santos, Rodolfo Paes, Marcelo Amorim, a Francis Lend, que mandou até foto pelo Twitter aqui dela na Vila Belmiro, o Nelmo Prates. Grande, né? Pessoal, depois que você trata dos assuntos aqui, viu? Você falou dessa sua coisa de olhar e procurar nos lugares, o pessoal aqui tá achando, quer saber se você vai a Pernambuco, citando Ferrinha aqui, várias coisas, Vadão. Muito boa sorte lá, bacana, não sei se ele deixou de falar alguma coisa que para você era importante. Tinha aqui uma pergunta, eu até nominei de um telespectador nosso de Londrina aqui, perguntando se a seleção está preparada para a aposentadoria da Marta, Vadão. É do Vitor Fartori. Que não é coisa fácil. Se aposentar depois que eu sair, tudo bem. Pô, tá parecendo o Calil. Deu uma calilzada. Vem falar da Marta aposentada. Vem na minha vez, pô. Os nossos ganhadores, a Alzira Chimbara ficou com a camisa do Santos e o Eduardo Bonotto, de Hortolândia, com o livro do Juan Pablo Villalobos. E aí, seu som? Falando em livro, eu queria fazer uma homenagem, que a gente ficou sem os cartões verdes. Eu já vou dar meu cartão verde para o Operário de Ponta Grossa. Esse daqui é um livro, a história do operário para crianças. Foi escrito por um pediatra, amigo meu, Ângelo Luiz Decoy de Fino. Quando o operário estava licenciado, sem jogar futebol, eles insistiam em ser operarianos. E hoje eles são campeões. Então, parabéns para o pessoal de Ponta Grossa. Parabéns. Também, o meu vai para o operário. E o vermelho, vou dar o vermelho para o Dudu.
tempero do Dudu. Já deram. Impressionante. É o segundo. É o segundo. Apesar que ainda deu sorte que o juiz levou o Giovani, que não merecia ser expulso. Mas o Dudu, pelo menos... Vai ter tempo só para você. Eu quero ouvir o seu. Eu vou no Operário também e no Vermelho eu vou no jogo do Fortaleza e Ceará. Castelão, foi feio mesmo. Acompanha o Vadão. Eu fecho contigo também. Acompanha os dois. Não tem como não ser o Vermelho. Não, o Verde, eu vou lembrar aqui o Doriva, que foi o primeiro técnico a conseguir ganhar o Bahia, Campeonato Paulista. Reverteu um 3x0 pro 6x0, que também é... Também, Bahia, bem lembrado. Essa violência, a gente vê 3, 4 e não consegue prender, não acontece nada. É um negócio absurdo, está acontecendo, e aconteceu de novo, e amanhã vai acontecer de novo. Infelizmente, até isso está acontecendo no futebol. Semana que vem é dividida comigo. Vou fazer uma pergunta daquelas que você divide. morde o bigode sem perceber quando eu pergunto. Eu vou botar em cima de você. Gostou, né? Temos mais um canhoto aí para sentar do seu lado hoje. Gente, dá trabalho essa produção, viu? Canhoto tem facilidade, é diferente. O canhoto sempre é o bom, né? Eu ia falar de uso aqui. Tem muito canhoto ruim também, né? Quando é ruim, viu? Sai de baixo. Eu comentava com o Vadão também, a Cristiane também tá bem, Vadão, tá? Tá bem. Ela teve uma fratura no ombro, né, na clavícula, e ficou sem jogar o final do Brasil. Nem jogou o torneio em Brasília, né? Mas já está recuperada, já está treinando. Joga muito, né? Eu brincava com o Vadão, que quando eu lembro da Cristiane, eu lembro um pouco que ela tem um quê de Coutinho também, né? Ela foi cismar de jogar bem na época do Pelé, né, cara? O negócio joga um pouco. Mas ainda botou as duas juntas, como era bom ver Pelé e Coutinho juntos. Não, mas é bom deixar as duas, né? Estarão as duas lá. Obrigado mais uma vez, Vadão. Tudo de bom lá, boa sorte. Que o Cartão Verde realmente seja pé quente e a gente seja campeão mundial. Valeu, Riva. Aquele abraço, Vitor Birner, Celso Unzete, você falou tanto do que aconteceu lá no Castelão. O nosso encerramento de hoje trará a delícia e a barbárie que habitam as arquibancadas. Veremos aí campeões fazendo a alegria de suas torcidas e veremos também maus torcedores que, com atitudes lamentáveis, mancharam o final de semana que era para ser dos mais festivos do futebol brasileiro. Muito obrigado pela companhia. O Cartão Verde volta na próxima terça às 10 da noite. A todos uma ótima semana e, diante do que veremos, mais do que nunca, juízo, torcida brasileira. Tchau.